Existem, atualmente, em uma grande escala, duas formas de saber. E claro que isto é uma entrada eloquente para uma coisa muito pequenina que eu vou dizer a seguir, mas existem duas formas de saber. Existe o Google e existe estudar. E ainda há uma diferença entre as duas coisas. Porque o Google, ou as ferramentas de comunicação de massas, fornecem uma narrativa de muito baixa resolução. Como uma fotografia em que basicamente temos pixels e percebemos que é um palhaço, mas falta definição. Que palhaço é que é? Ou sabemos que é uma montanha, mas é o Monte Fuji ou é Kilimanjaro? E isto passa-se com a informação que é processada muito rapidamente. Temos algumas exceções, mas a informação que é processada muito rapidamente é aquilo que nós chamamos, ou podemos chamar, uma narrativa de baixa resolução para a nossa história comum. O Seminário da Manhã é uma tentativa de passar de narrativas de baixa resolução, como por exemplo, eu acho que tem a ver com o fogo. Eu acho que tem a ver com a água. Nova Iorque é um sítio muito mental. As mulheres do Norte usam ouro. Isto tem alguma definição, mas aplica-se a muitas pessoas, muitos espécimens. E o que nós vamos tentar no Seminário da Manhã é passar para uma narrativa de alta resolução. E nós estamos a chamar uma história, uma percepção, para não dizer um mito. E nós vamos passar para aí através de uma ferramenta. Mas o objetivo é que, de repente, gradualmente, eu começo a perceber certas funções no meu ser de uma forma muito detalhada. E as generalizações ou as narrativas de baixa resolução em que a distração mundial tende a empurrar-nos para, e os nichos de autonegligência em que nós vamos parar quando somos vítimas de grandes generalizações, se possa criar imunidade. A alta resolução é a nossa história, a tua. E eu aqui não estou preocupado se é a história do teu plexo solar ou do teu coração, ou da nuca, que também tem uma história, ou do lóbulo frontal, ou se é a tua história além de tudo isto. Mas a tua. E durante o seminário, o que pode acontecer é um zoom in, um zoom para dentro em cada um de nós de certas funções que existem em todos os seres, mas que em ti são específicas. Aguarela. Que aguarela? Sintaxe. Que sintaxe? Criar. Isto é imenso, não é? Criar é imenso. Que criação? Então nós vamos... Hoje será média resolução. E, portanto, não irá atingir cada um de nós diretamente. Mas nós distribuímos uma imagem pelo correio para todos os que se inscreveram, em que as chaves 5 já são mais específicas. E são um pouco misteriosas, não? Quem é que achou as chaves misteriosas? Okay. Eu também achei misteriosas. São esfíngicas, mas essas chaves, ao longo do seminário, elas vão se desmontando em entendimento. E a seguir em entendimento e compreensão, tornam-se fuel, nitroglicerina, combustível, que é o oposto de andar cansado. Não é bem.
mas opõe-se a andar cansado. Portanto, são chaves para pôr em movimento o agente ígneo em nós. Líbido, entusiasmo pela existência. E eu começaria por qual é o nosso livro axiomático? Talvez seja a Bíblia, o livro axiomático do Ocidente. Há falta de outro, mas é com certeza o livro axiomático do Ocidente, e Cristo é provavelmente a figura axiomática do Ocidente, pelo menos em relação a ela que nós fazemos ou não fazemos muita coisa, e provavelmente quase todas as nossas instituições, desde a Universidade aos Bombeiros, têm qualquer coisa da semente crística e do Novo Testamento. Mas eu vou recuar para o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento funciona em grandes dualidades. Adão, Eva, Caim, Abel, Sodoma, Gomorra, Jacob, Isaac, Ismael. Jacob e Ismael. O dilúvio e a Torre de Babel. E o que tu vês no dilúvio é uma ameaça pelo excesso de qualquer coisa. Há um excesso. É incrível como um livro cuja origem nós não sabemos qual é, por mais editado que ele esteja, quando as pessoas dizem a Bíblia é um livro altamente editado. É, mas isso não quer dizer que esteja mal editado. O livro é uma colagem, mas não quer dizer que seja uma má colagem. Houve livros que ficaram de fora, os gnósticos, sim, mas isso não anula a arquitetura intrínseca daquele livro. E se nós olharmos para ela do ponto de vista de uma psicologia profunda, é incrível como estes povos já tinham detectado os dois principais problemas com os quais nós lidamos o tempo todo. Dissolução extrema, dilúvio, rigidez extrema, Torre de Babel. E, portanto, há aqui um polo de excesso de yin e de excesso de yang, se quiserem uma linguagem mais de acordo. O dilúvio, e por isso é que nós usamos o termo 5 pilares para navegar. O dilúvio é uma invasão oceânica que é uma espécie de resposta, se nós formos atentos ao texto, a um comportamento. Eu não estou aqui interessado em avaliar esse comportamento. Se vocês estiverem, eu não estou. Mas é um comportamento que foi considerado excessivo, independentemente de quem está lá em cima, em Ki, Yahvé, ou algo que transcende qualquer nomenclatura. E esse excesso é basicamente a entrega ao grande fluxo. Deixar correr. The wicked ways, é um termo que eu utilizo, este é St. James. The wicked ways, as sendas, os caminhos perversos, as trilhas perversas da população antediluviana. E se nós sentimos isso é um bocado infantil, é infantil, por isso é que é uma vantagem. É como os antropólogos estudarem pequenas aldeias em África e depois deduzirem coisas para grandes cidades. É pequenino, isto é infantil, vamos abraçar por ser infantil. Há um comportamento que não é considerado permissível. Provavelmente podia ter a ver com a engenharia genética. Eu não quero entrar por aí agora porque eu estou a tentar situar-me em psicologia profunda associada à espiritualidade. Então, esse comportamento é uma adesão, inconsciente provavelmente, ao fluxo das coisas. Afinal, há movimento e as coisas vêm de algum lado e parece que vão para algum lado. Pelo menos em termos de teoria, em termos de biologia evolucionária, é claramente assim. Há órgãos que apareceram depois de outros. Não é instantâneo. Esse fluxo, o próprio Heraclito falava de um rio. E, portanto, num certo sentido, esse imenso
fluxo é irresistível. Mas quando o fluxo, ou aquilo que nós podemos chamar de energia, se torna excessivo numa direção, há uma dissolução de qualquer coisa que eu nem sequer estou preocupado em definir, e depois o que vem é um oceano sem fim que envolve a Terra toda. E, portanto, nós temos uma espécie de... Foi detectado pela nossa espécie que ali, a partir daquele ponto, há uma dissolução geral. E o polo oposto, estas são as duas grandes histórias da Bíblia após a expulsão do paraíso. O polo oposto é esta ideia que é incrivelmente resiliente e persistente também na nossa espécie. Quantas coisas eu posso pôr em cima uma da outra? Que escadas é que eu posso fazer? Quantas coisas é que eu posso fazer até cair? Isto em arquitetura é um problema estrutural, mas depois tens os grandes filósofos franceses que também fazem o mesmo. E, portanto, aqui tu tens o problema do excesso de estrutura. Eu já vou ilustrar. A Torre de Babel é mais ou menos assim. Nós vamos fazer uma estrutura que chega ao lugar proibido. E do lado de lá, no outro polo, nós não vamos fazer estrutura nenhuma e vamos ignorar o lugar proibido. Portanto, aqui há uma polaridade entre excesso de caos e excesso de ordem. O que acontece com a Torre de Babel é que há uma construção, e ela pode ser entendida em 9 níveis ao mesmo tempo, mas há uma construção. A ideia é construir. E no dilúvio, antes do dilúvio, há the wicked ways. Não há uma preocupação com construção. Há uma dissolução generalizada. Não sei de que exatamente, porque eu não quero moralizar isto. Então, tu tens estes dois polos. E na construção, a ideia é de que, se chegarmos ao lugar proibido com a nossa torre gigante, com a nossa imensa torre, podemos espreitar a fórmula. E se conseguirmos a fórmula, não precisamos dos deuses. Provavelmente ficamos iguais a eles. Já não se trata de uma maçã. Eu estou a usar símbolos do Ocidente, se vocês não se importam. Podemos passar já para a Catarquita, mas vamos manter aqui. Não se trata de uma maçã. Trata-se de uma estrutura, uma torre. E o que nós observamos é que, à medida que a torre sobe, há uma fratura da capacidade de comunicação. E, de repente, cada pessoa, segundo o texto, não se entende com a outra, porque quem ocupa o lugar proibido e tem a fórmula... Eu estou a tentar ser muito geral, não é? Quem ocupa o lugar secreto e tem a fórmula não está interessado que os seres cheguem lá através de uma superestrutura. Isto é, através de pôr coisas em cima de outras, em cima... Eu lembro quando roubava a geleia à minha avó, era mais ou menos assim. Eu e o meu irmão punhamos um banco, depois punhamos outro banco, depois... Era a nossa Torre de Babel. Pôr coisas em cima de coisas, para ver se chegamos ao lugar proibido, à fórmula. Isto tem outros nomes, não? O nome secreto de Deus, a maçonaria tem os seus nomes, a cabala tem outros nomes, whatever. A fórmula. Então, num dos textos axiomáticos do nosso planeta, é detectado muito cedo estes dois polos. E que isto está profundamente estudado em Hegel, é dialético. E então vocês podem falar de um polo de ordem e de um polo de caos. É simplista. Mas se tu partires uma perna a subir a escada porque não estava lá o degrau de madeira, isso é caos. Claro que é um caos, como vocês sabem, e devem ter reparado, pode conduzir à ordem, porque provavelmente vais casar com o médico que te vai operar a perna. Portanto, em última análise, as coisas estão constantemente a reciclar-se. A ordem e o caos. Por isso é que as pessoas hoje têm tão pouca confiança em dizer se uma coisa é caótica ou se uma coisa é organizada, porque nós perdemos essa confiança.
Afinal, o nazismo parecia organizado e foi caótico. E Woodstock parece caótico, mas ainda há uns solos de guitarra que nós não esquecemos mais. E se não esquecemos mais, são suficientemente paradigmáticos e arquetípicos para se terem fixado em nós. Nós temos dificuldade em radicalizar. Ainda bem, porque o Tao, o Yin Yang, o que eles fizeram foi tirar um bocadinho daqui, um bocadinho... E, portanto, o negro tem um ponto branco e o branco tem um ponto negro, que é exatamente casar com o médico que fez a operação à perna. Portanto, uma coisa pode ser caótica e rapidamente reverter em organizada e vice-versa. Onde é que quer chegar com isto? Nós pensamos que as dualidades são uma espécie de exercício cultural do homem. Pelo menos a partir de uma certa camada de sofisticação, há pessoas que pensam assim. O problema é que nós temos um cérebro dividido em dois. O que parece confirmar que a emergência da qual nós somos o resultado, filhos de Gaia, essa emergência da qual nós somos o resultado, também reconhece que de uma raiz comum, para gerar um animal de alta qualidade, é necessário dividir em dois hemisférios. E agora nós sabemos o suficiente sobre esses dois hemisférios para não estarmos sempre a repetir que um é masculino, outro é feminino. Não. Eles podem trocar. Há uma plasticidade neural, as funções passam no... Mas, e eu queria citar o Ian McGilchrist, que é um neurologista que eu tenho estado a aprofundar, e o trabalho chama-se The Master and the Emissary, o mestre e o emissário. Ele estuda o que é que este faz e o que é que este faz. E aparentemente este hemisfério está profundamente ligado ao desconhecido. É uma sonda para o que não sabemos dizer. E aparentemente é de onde vem tudo o que sabemos, mas nunca aprendemos. E nós sabemos muitas coisas que nunca aprendemos. Nós, na verdade, sabemos imensas coisas que nunca aprendemos. E então tu tens este hemisfério virado com uma parabólica para o desconhecido. Ele está interessado em linhas curvas. Se calhar por isso que as pessoas falam em feminino, mas ele está interessado em linhas curvas, ele está interessado em não compreendo. Ele é excitável pela ideia de não tenho mapa, não tenho linguagem. A linguagem é uma coisa exigente, as pessoas frequentemente ficam sem palavras. Porque as pessoas dizem, eu não tenho palavras para descrever. Ok, é isso. É porque predomina aqui. E este hemisfério esquerdo parece querer traduzir as investigações e as descobertas metalinguísticas do hemisfério direito em modelos. Tabela periódica. O abecedário. 1 metro feito de 100 centímetros. São modelos. E está constantemente a traduzir o indizível no dizível. Isto é quase a história da arte. Não? E portanto, tu tens o hemisfério direito que é como uma sonda no desconhecido. Está muito interessado em ver o que é que está lá no escuro. E o escuro é o escuro do nosso entendimento, não? Porque nós não sabemos se é escuro. É escuro para nós porque somos uma espécie em expansão. E então tu tens um órgão inteiro cujo 50% é dedicado ao desconhecido. E isto foi estudado fazendo eletroencefalogramas a violinistas. Portanto, basicamente, e muitos encefalogramas a muitos violinistas. Portanto, há uma estatística. E esta zona está virada para não linguagem. E esta zona está constantemente a traduzir em linguagem. Está constantemente a tentar cristalizar o que esta vê como um fluxo. Então tu tens aqui uma das grandes dualidades. Fluxo, estrutura. E de repente voltamos ao Antigo Testamento. Nós estamos divididos em dois. Porque parece que se a nossa função
encontrar lugar ao meio. E cada vez mais, sobretudo em depressão, se começa a perceber que o lugar ao meio é onde a vida faz sentido. Se tu estiveres demasiado dentro da ordem, fossilizas. E se estiveres demasiado dentro do caos, dissolves-te. E isto foi detectado há 5.000 anos, filosoficamente. Porque não são só mitos arcaicos guerreiros. O Antigo Testamento não são só mitos guerreiros de um povo à filosofia ali. Então, muito cedo a nossa espécie percebeu isto. Demasiada estrutura e as coisas fossilizam. Estrutura nenhuma. As coisas dissolvem-se. E se nós pensarmos como atualmente a paisagem política, para não dizer a paisagem moral, oscila incrivelmente entre tirania e nihilismo, quer dizer, acumulam-se aqui grandes forças culturais e coletivas que rejeitam ordem. Não sei se devemos chamar a esquerda, porque a esquerda tem a sua ordem. Então, temos que ser justos. Mas pronto, foi a minha mão esquerda, olha, fica. Então, tens estas aqui e depois acumulam-se por reação. E nós estamos a lidar com química, estamos a lidar com a química do pensamento de nações inteiras. São monstros coletivos mentais. Deste lado acumulam-se perigosas, superficiais, fáceis. Tiranias também, entre uma tirania fácil ou difícil, ou uma tirania pseudo-profunda ou profunda, também vem o diabo e escolha, porque são sempre tiranias. Portanto, tu tens estas duas forças. Uma puxa claramente para a dissolução de estruturas. Quando diz assim, eu quero fazer uma família, tens de ter cuidado o sítio onde dizes isso, porque há sítios onde a palavra já não se usa mais essa palavra. Portanto, não é? Quando tu dizes, o meu rapaz, eu acho que é um rapaz. Sabes lá se é um rapaz. Quando ele crescer, ele decide. Sabes, vou ter um filho, qual é o sexo? Não sei. Quando ele crescer, ele decide que sexo é que vai ter. Portanto, nós temos esta corrente que dissolve estruturas e dissolve heranças biológicas e outras. Depois tens uma corrente do outro lado, que eu acho que é reativa, mas está ligada ao passado, que tenta preservar as estruturas o mais possível. E quando as pessoas veem aquilo que consideram sagrado, e que é relativo de cultura para cultura, mas quando as pessoas veem aquilo que consideram sagrado começar a dissolver, ficam automaticamente de direita ou de extrema-direita. Estou a utilizar um termo político. Então, quando as pessoas dizem, porquê que há direita? Bem, é fácil. Quando o sagrado começa a ser dissolvido, a direita aparece. Tosca, incompetente, arrogante, rígida, cega, frequentemente cruel, paranoica, mas essa é a sua razão de ser. E não sei se me estou... Ela quer preservar qualquer coisa. São os conservadores. E aqui tens os liberais. Vocês veem que esta dualidade está em toda a parte. Tu tens um cérebro otimizado para ser liberal. E tens um cérebro otimizado para congelar as descobertas em unidades, em blocos transmissíveis, em módulos transmissíveis. E nós vivemos neste caldear. Vivemos sendo caldeados, como uma cal. Vivemos de roldão entre estas duas polaridades. Se é que eu não estou a abusar desta imagem das grandes polaridades. E o que acontece é que, em termos... Não se trata de... Em termos contemporâneos, estas correntes são cada vez mais fortes. Isto é, aparentemente os mecanismos de defesa meramente culturais podem de repente colapsar perante as grandes correntes oceânicas de dissolução e as rochas rígidas da tirania.
Quer dizer, uma das mais evidentes polaridades neste momento é a polaridade entre nihilismo e totalitarismo. Se é que me é permitido. Eu não estou a dizer, nós não estamos a dizer que não existem N posições intermédias, mas estes polos estão a começar a rugir um para o outro. Eu acho. Nihilismo, um cão, uma pedra, pó. A obra completa de Shakespeare tem o mesmo valor. Bem, se isto fosse uma perspectiva cósmica infinita, com certeza que sim. Mas não é essa. Este nihilismo é uma coisa que o pós-modernismo fez a todos nós, a partir do Derrida, que é a desconstrução do texto e do entendimento. Vamos ver se conseguimos destruir os textos. Vamos ver se conseguimos destruir todas as construções. Estão-me a acompanhar. O pós-modernismo, agora já estamos no pós-pós, mas o pós-modernismo tem as qualidades que tem. E depois tem este problema: dissolver, 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 dissolver. É como se uma boa parte do marxismo transferiu-se para o pós-modernismo e ancorou ali no processo de dissolver. Dissolver o quê? Isto não é um encontro sobre pós-modernismo, mas isto é importante, porque o pós-modernismo marca muito mais a forma como nós gastamos o dinheiro do que pensamos. Ele consiste em dizer que não é possível pôr uma coisa em cima de outra. Esta é a forma mais simples que eu tenho de definir pós-modernismo. É mais simples. Uma lagosta metálica com 150 metros de comprimento. Jeff Koons. Whatever. Uma lagosta metálica com 20 metros de altura num jardim é ok. E é ok. E metralhadoras em crochê são ok. São ok. Metralhadoras em crochê. É tudo ok. E o que tu tens é uma liberdade imensa para compor, justapor, multiplicar, explorar. E se isto atacasse apenas a cultura e a arte? Mas não, isto vai ao centro do comportamento humano. Vai ao núcleo do comportamento humano. E o que se tende a colher, se nós formos a esse extremo do pós-modernismo, é que, vejam se conseguem sentir isto, mas vejam se conseguem sentir isto mesmo. O que se consegue colher é, tanto faz. Tanto faz. Vou-me levantar hoje? Não, tanto faz. A minha compaixão está cansada. Tanto faz. Eu vou pensar naquilo e ainda. Não, tanto faz. O tanto faz, que é uma expressão. É a versão contemporânea do período pré-diluviano. Com grandes correntes de indiferença. Com grandes correntes de negligência. Imediatamente associado ao conforto e à inércia. Porque este lado que eu pus à esquerda, se ele não for vigiado, ele vai sempre me nivelar pela base. Vai sempre sofrer gravitação universal. A torre é uma tentativa de escapar à gravidade, mas este oceano do tanto faz, onde nós temos o nihilismo, o pós-modernismo e mais uma série de coisas. Este oceano, eu estou a tentar situar-nos culturalmente, nós temos o século XXI e está aí, os nossos filhos estão a aprender estas coisas na faculdade. Então, eu espero não estar a ser exótico ou pretencioso. Então, eu espero estar a ser bem pragmático. Este tanto faz, está a ser ensinado. Não está a ser ensinado instantaneamente, mas está a ser ensinado por camadas. Isso produz uma reação na psique coletiva, que é a reação das direitas, que é, tanto faz, não pode ser. Não pode ser. Nossa Senhora não é uma maçaroca. Nossa Senhora não é uma maçaroca, pois não. Porque há cidades em que tu ficas com a dúvida, mas Nossa Senhora, a maçaroca tem milho, tem aquilo. E
Sentem onde é que quer chegar? Esse tanto faz, essa desconstrução do discurso, a desconstrução da mente, a desconstrução, não conduz a uma síntese. Conduz a uma nova síntese. Pelo menos é o que eu observo. E porquê que isto é importante para nós? Porque isto está no ar. Tu tens um tanto faz interior, um negligente. E depois tens um sádico paramilitar da América Latina, alguns na tua cabeça, que chicoteia o indivíduo no sentido de não, só há uma coisa que é importante e essa deve comandar todas as outras. Portanto, nós temos uma tendência para não hierarquia à esquerda e uma tendência para hierarquia à direita. Isto não quer dizer que não se possam fazer hierarquias de esquerda e, como nós vimos pelos grandes génios de direita, como o Salvador Dalí, é possível ser louco à direita também. Lá está, os pontinhos trocam-se. No Yin Yang. Como é que vamos navegar? Então surge esta noção de pilar. E vejam que os elementos, se pensássemos em termos alquímicos, o elemento do tanto faz. Eu li uma notícia sobre caixas para deixar bebés nas farmácias. Tu abres, deixas o bebê e vais-te embora. Então, e faz sentido, porque é preferível isso do que o bebê aparecer morto no rio. Então, tanto faz para este lado, tende a dissolver as estruturas e a dissolver as ligações. Aumenta imenso o prazer. É garantido. Até chegar ao momento em que desfuncionas, mas aumenta imenso o prazer. Isso é garantido. E esse tanto faz é como um cancro. E produz automaticamente a metástase no inconsciente coletivo, aparece do lado de lá sob a forma de totalitarismos, sob a forma de rigidez, sob a forma de isto não é discutível. As posições de direita. Portanto, eu estou bem político aqui. Tudo é discutível, extrema-esquerda. Isto nada é discutível porque nós já temos a estrutura perfeita. Torre de Babel, extrema-direita. Vocês, como o Antigo Testamento captou o problema, o dilúvio é o problema do too much woman. E a Torre de Babel é o problema de too much man. Demasiado homem, demasiado mulher. Não sei se me faço entender. Demasiados fatores caóticos. E obviamente que a mulher é um símbolo do caos. Porque o caos é bom. Porque sem caos nós damos um tiro na cabeça. Então, a vida, se fosse só ordem, é impossível. Imagina um planeta só com homens. Ou só com ordem. Tipo, não há um comboio atrasado. A Suíça tem esse problema. Então, tanto faz se tu não tens cuidado, a Tiamat vem lá do fundo. Quer dizer, há uma força feminina que é ao mesmo tempo fascinante, irresistível, vejam Fellini, poderosíssima, não é ignorável. Mas se ela não estiver equilibrada com outras funções cósmicas, essa força feminina leva para a dissolução. Isso diz respeito à mulher? Não. Diz respeito à força feminina universal não qualificada, que dá origem à psique feminina também. E do lado lá, tu tens demasiado homem, que é este medo que a infância em nós tem. Detectar o medo masculino na infância. O medo que a infância em nós tem de não perder. Ou seja, vocês vão reparar que isso tem a ver com teoria de jogo e nós podemos ir a Piaget e a Carl Rogers, que é uma criança gosta de ir a um sítio perigoso e depois voltar para trás. E ela precisa de fazer isto. Ela precisa de ir ao perigo e voltar para trás. De preferência com o adulto a supervisionar. De preferência com o adulto a supervisionar secretamente. Porque é porque quando ela vai a um sítio perigoso e volta atrás que ela combina direito, o sítio perigoso, não tenho linguagem, esquerdo. Voltei para o sítio familiar. E o que é que acontece? Acontece é que se nós vivemos o tempo todo em ansiedade, produzimos enormes quantidades de cortisol.
Se vivêssemos sempre em exploração, sem rotinas, sem padrões, sem ritmos, sem estruturas, sem previsibilidade. Portanto, o preço que nós pagamos por explorar é o maravilhamento, o sublime, o terror e a ansiedade. Portanto, ir ao sublime tem um preço: terror e ansiedade. A menos que vá ao sublime seguro, tipo Nossa Fátima. Fátima é um sublime seguro. Não há muita ansiedade em Fátima. Não há muito terror. Ou há. Não deixar isto em aberto. Mas nós vamos a sítios nós vamos a sítios sublimes e pagamos um preço com isso. Terror e ansiedade. E se ficamos no sítio familiar a vida toda, se ficamos sempre no lugar onde, se faltar a luz, sabemos onde é que estão os objetos. Sabes quando falta a luz lá em casa e tu sabes onde é que estão os objetos? Esse é o sítio familiar. É o sítio familiar. Tu não precisas de luz porque sabes que a farmácia está ali ao pé da cozinha e é preciso desviar-me do aquecedor. Ok? Esse é o sítio familiar. Se tu vives sempre no sítio familiar, fossilizas. Ficas neurologicamente tirânico para ti próprio. Ficas de extrema-direita para ti mesmo. É neurologia. Portanto, a saúde do cérebro, que é também a saúde da psique, que é também a saúde... Não é bem. A saúde do cérebro, que é também uma saúde neural, que é também uma saúde na troca de neurotransmissores. Vocês veem, estamos muito longe do que manda a estar e de Orion. Ou não? A saúde destas nossas estruturas implicam uma capacidade de viajar ao lugar desconhecido para descobrir a medicina que se esconde lá. É a mulher cósmica que guarda a medicina. E o herói tem que sair do lugar seguro e enfrentar esse lugar inseguro e encontrar a mulher cósmica e resgatar, que diz mulher cósmica pode ser um dragão, não? E resgatar a medicina e trazê-la para a aldeia. Este é o ciclo, Joseph Campbell, o ciclo do herói, monomito. Aquilo que vocês... Procurem. O Herói das Mil Faces, Joseph Campbell. É uma dissecação dos adornos em torno dos mitos e a ir diretamente às estruturas dos mitos. E o que é um mito? Alguém sai do sítio seguro, vai ao sítio inseguro, vence o inimigo, encontra um aliado, há uma medicina, há uma coisa preciosa. Pode ser uma pedra, ou um livro, ou um elixir. E depois volta para a aldeia, essa é a parte mais difícil, volta para a aldeia, portanto, para o lugar seguro. Eu sinto reparar que a nossa alegria, e da alegria eu passaria para o sentido, está muito associada a... Hoje eu fui com eficiência e alguma segurança ao lugar desconhecido. E agora voltei. Dionísios, Apolo. Dionísios para a exploração do que não sabemos e Apolo para a determinação de parâmetros que permitem fazer civilização. E o que se tem vindo a descobrir, porque havia aquela noção de muita ordem é bom. Não sei onde é que houve a noção de muita ordem é bom. Na Coreia do Norte, República Popular da Coreia do Norte, muita ordem é bom. Mas não há felicidade nenhuma. Eu arriscaria a dizer, nunca estive lá. Sentes? E o que nós temos visto é que as pessoas incrivelmente poderosas são as que encontram um ponto em que um pé está na ordem e outro pé está no caos. Estão constantemente a extrair do caos novas coisas. O que é o caos? Todas as ideias que ainda não tivemos. É claro que as novas ideias, a maior parte, são estúpidas. Ou não são? Mas no meio de novas ideias, cuja maior parte são estúpidas, há sempre 2 ou 3 que são vitais para a nossa continuidade. Portanto, temos mesmo que ir lá buscar ideias estúpidas ou caos. Porque ideias como segurança social é uma invenção social. A segurança social não nasce nas macieiras, é uma invenção social. E a civilização é isso, é a corporificação da nossa imaginação social. Não? A civilização vai corporificando. Tens um flash e agora vamos fazer uma instituição. Isto é gradual, pode ser procedimentos, mas acontece. Escolas são o resultado disto. Transportes são o resultado disto. Hospitais são o resultado disto. Ver o desconhecido e depois fazer um modelozinho e ver se funciona. E como é que nós... Tenta ver. O extremo de um lado é a tirania.
O extremo do outro é o nihilismo. Tanto faz. E estas correntes estão a aumentar. Como é que se navega? O elemento dominante no processo de dissolução é o que se chama água. E o elemento dominante no processo de rigidez e tirania é o que se chama terra. Rigidez, incapacidade de articulação. Não se passa só com ditadores, também se passa com os nossos joelhos a partir de uma certa idade, mas é o mesmo fenómeno cósmico. E o que a tradição tem dito é que o ponto ao meio é o ponto do fogo. Não é terra, nem água. E vamos deixar o ar para o que estamos a fazer agora. Nós estamos a gerar ar, estamos com ar, estamos a tentar funcionar como conceito. Mas o que está lá, o que equilibra isto, é aquilo que eles chamam o fogo. O fogo que está no meio. O fogo no meio. Traduzir fogo no meio. Fogo, pi. Não. Pirómano. Piromania. Fire, do inglês, fire. Este é bem egito, não? Fi. E meio mid. Pirâmide. Ou seja, pirâmide é um termo egípcio para esse fogo no meio. Pirâmide significa fogo no meio. Pir, fogo. Lembram-se do pi, na matemática? Pi, fogo, no meio. Pirâmide. São os egiptólogos que dizem, não sou eu. E o que se percebe é que existe um elemento de fogo que equilibra caos e ordem. E quando caos, água e ordem, terra, eu estou a simplificar, obviamente, se triangulam com fogo, tu entras, isto é de um facilitismo enorme eu estar a dizer isto, mas tu entras em autorregulação. Ou seja, tu já não precisas de supervisionar-te. Entras num estado de fluxo. E é interessante porque pilar tem a mesma raiz. A raiz de pilar é fogo. As pessoas às vezes dizem pilar de fogo, mas a própria raiz da palavra pilar tem a ver com esse elemento ígneo. E o que é um elemento? O que é que seria um elemento ígneo? Vejam estes opostos. Nihilismo versus totalitarismo. Conseguem detectá-los? Conseguem mesmo? Porque o nihilismo não é muito visível. É claro que quando tu vês uma estátua municipal cheia de grafite, começa ali. Mas o grafite tem uma razão de ser e, portanto, pode justificar tudo, mas as coisas tendem para tanto faz. Esta é a forma mais simples. E tanto faz é a morte. Por excesso de fluxo, de ausência de estruturas. Eu não estou a brincar. Tanto faz é a morte. Amy Winehouse. Jim Morrison. Não estou a brincar. Estas coisas não são conceptuais. As coisas matam. Vocês têm pessoas na vossa família que são vítimas do cansei, tanto faz. Conhecem o diálogo? Tu não podes comer tantas farturas ou tantos fritos porque te faz mal. O que é que faz mal aos fritos que eu não sei? O fígado. Faz-te mal ao fígado, tens de beber menos álcool. E a pessoa diz, esta vida são 2 dias, tanto faz, e depois vem a morte.
Não é a saída desta encarnação através do arco da Rua Augusta que conduz a Samadhi. Não é disso que estamos a falar. É a morte. Isto é, o colapso das funções criadoras. Portanto, tu tens este problema à esquerda. E o problema à direita é que tu só és capaz de fazer uma coisa e ver um objeto a partir de um único ângulo. E sempre que entras num restaurante pedes a mesma comida. Há um menu de 20 pratos, mas tu pedes sempre o mesmo. E isto é parecido com o tanto faz, só que está do lado de lá, é rígido. E, portanto, se nós conseguimos detectar estes dois polos, nihilismo e totalitarismo, já nos conseguimos situar. E outros dois polos, eu tenho aqui uma cábula, é o polo ideologia versus solipsismo. As ideologias colonizam grupos inteiros de pessoas. Ou não? Não sei, eu sou alguma coisa anti-maoísta. Porque eu não gostei do que os maoístas fizeram à ópera chinesa. Proibiram-na. Agora recuperaram-na em Technicolor, mas na altura proibiram. Porque as pessoas sabem que as histórias que os povos contam são radioativas. Quer dizer, tu tens uma ogiva radioativa e depois tens uma história que tem 700 anos e que tem a ver com São Sérgio, o padroeiro de Moscovo, sabes? E esta história é tão radioativa quanto a ogiva. E um dos grandes problemas dos totalitarismos, sejam de esquerda ou de direita, é gerir as histórias dos povos. É doseá-las. É dizer, eu vou-te contar a história, mas só até aqui. Hansel and Gretel, a Bela Adormecida, Pinóquio. A truncagem das histórias equivale a ir apagando lentamente a memória de um povo. O condição essencial para um totalitarismo. Isto é bem conhecido das teorias que relacionam literatura com psicologia. Histórias são órgãos. Não são órgãos, histórias são espaços onde o sentido acontece. Calculadoras não são espaços onde o sentido acontece. Automóveis não são espaços onde o sentido acontece. Histórias são espaços onde o sentido acontece. Onde tu plantas qualquer coisa e o que nasce é bom. Histórias é bom. Não histórias é mau. E quando tu tens esta dualidade entre solipsismo, eu existo, vocês todos são a figment of my imagination, eu criei-vos. É uma patologia. Não é bem uma patologia, é uma coisa. É mais teórico que se possa pensar. Eu estou extremamente isolado e não respondo a estímulos de grupo. Conhecem o género? O narcisista extremo. E do lado de lá, o indivíduo que foi de tal forma colonizado por uma ideologia, de tal forma colonizado por uma ideia coletiva, que ele é uma fotocópia cultural e comportamental de todos os outros indivíduos que foram colonizados pela mesma ideologia. Só assim é que é possível fazer uma parada militar. Portanto, estão aqui duas dualidades. Anomia e narcisismo. Outra dualidade. Arrogância e infantilidade. Eu já comento. Outra dualidade. Nihilismo e totalitarismo. Outra dualidade. Indiferença, obsessão. Estas dualidades marcam os nossos livros e as nossas histórias. E as histórias são acerca de como é que saímos disto, como é que saímos destas armadilhas. Então eu vou recapitular. Anomia ou total ausência de autoria. Sabem que... Sentem onde eu quero chegar. Eu não sei se a minha linguagem está afinada, mas total ausência de autoria. Total ausência de nome. Total ausência do ato que nos devolve um sentido de nós mesmos. Anomia.
não é um mero anónimo, é anomia. Porque o anónimo escolhe não dizer o nome. Anomia, o teu nome foi roubado ou foi apagado. Isso não nos atinge muito, porque nós somos criaturas privilegiadas em Portugal, que é um país que tem uma enorme quantidade de fogo secreto. Mas vejam uma parada militar. Então tu tens ideologias que colonizam toda a gente e fazem com que as pessoas não tenham identidade. E identidades que se tornam de tal forma autocentradas que anulam a existência do outro. Portanto, tem pessoas que são só o outro, como se fossem feitas de espelho, cromadas. Eu estou a falar de extremos, é mais fácil para mim falar de extremos. As nuances sempre são mais difíceis. Tu tens pessoas cromadas que refletem os outros e não se têm a si próprias, são como um espelho em forma humana. E tens pessoas que nunca refletem os outros e usam os outros para se ver a si próprios, que são os narcisistas. E, portanto, tu tens a ideologia de grupo e o supremo isolado. Esta dualidade existe, sempre existiu. Não? Uma dualidade, o coletivo versus o indivíduo. Outra dualidade, arrogância e infantilidade. A arrogância pressupõe que eu não preciso de experiência. Acho eu. E a arrogância pressupõe que eu não preciso de ouvir. E a arrogância rejeita aquilo que é a principal moeda humana, que é a atenção. A atenção, it's the human currency. O inglês hoje é porque eu tive um bocado... Foi durante o dia, mas... A moeda humana é a atenção. Nós pagamos uns aos outros com atenção. Há uma moeda económica... Deixa para lá. Essa está a fazer-se... A moeda humana é a atenção. E se tu prestas atenção, aquilo a que prestas atenção começa a crescer. Fermenta. Se eu prestar atenção a um aparalápis ridículo, plástico, verde, sobre uma mesa branca, claro que podes ter fumado erva e aquilo transforma-se numa coisa extraordinária, uma catedral, mas vamos um bocadinho antes. Portanto, se tu prestas atenção ao aparalápis, muita, começas a ver... É melhor não continuar, porque vais para além do aparalápis. Na verdade, nós nunca vemos o objeto. Vemos a otimização entre nós e o objeto. Porque ver objetos é muito difícil. As pessoas de inteligência artificial descobriram isso. É incrivelmente difícil pôr uma máquina a ver objetos. E a interpretar objetos. E a interpretá-los à velocidade com que nós interpretamos. Porque tu nunca vês o objeto em si, vês a narrativa que estás a seguir. Os objetos são só o necessário para tu continuares. Quer dizer, tu não vês o martelo. Tu assim que vês o martelo sabes para que é que serve e sim ou não. Precisas dele ou não. Porque ver um martelo é mais ou menos assim. Tu pões um martelo em cima de uma mesa e sentas-te. E vês o martelo. Ninguém quer fazer isto. Por ser um martelo, não. Porque a vida não funciona assim. Nós somos seres em movimento. Todos os organismos multicelulares são obrigados a movimento se não morrem. Nós somos seres de movimento. E para estarmos em movimento, temos que fazer uma média neural da paisagem. Porque se fosse a paisagem toda ao mesmo tempo, tu ficas paralisado. Porque um berlim de colorido é importante tanto quanto a polícia. Não tens hierarquia. O que é a esquizofrenia? A derrocada da hierarquia evolutiva. Tudo é importante ao mesmo tempo. Logo, ficas paralisado. Sim? Não tens categorias que te permitam movimentar-te. É grave. E a arrogância pressupõe que eu não preciso de prestar atenção. É a morte da empatia. Então, tentem fixar isto, se for possível. A moeda humana é a atenção. Quando os egípcios usam Ra, o olho, como símbolo do divino, é porque a tensão entre dois seres restabelece esse símbolo.
Agora vejam o quão pouco prestamos atenção ao outro. Porque essa é a verdadeira moeda. Tu não precisas... Quando se diz assim, aquela pessoa está a chamar a atenção. Sim, exatamente. Ela é pobre de atenção. Porque a moeda que dá calor aos seres humanos não é exatamente erótica. Devia ser, mas não é. É esta coisa antes e depois do erótico, e durante já agora, que é... Quando digo erótico, estou-me a referir a pôr um arranjo de flores numa sala, ou mudar as cores. Atenção, é antes e depois do erótico. Não sei explicar. Eu estou aqui para ti. Mesmo. Isto vai no sentido oposto. Esta coisa de tentar comer o mundo. Tu não podes olhar para o outro e eu estou aqui para ti, eu estou-te a ver, tu estás-me a ver a mim. I see you. Atenção é a moeda humana. Portanto, há pessoas riquíssimas em atenção, porque receberam ou porque dão, e há pessoas que passam pela vida como se as pessoas fossem martelos. És útil? Sim. Não és útil? Não. Portanto, tenta ver. Atenção. E a arrogância está no sentido oposto à atenção. Podemos lhe dar outro nome. Eu não queria viajar pelas palavras. Se estas forem suficientes, continuamos a avançar. Então tens esta dualidade, arrogância e infantilidade. E o que é infantilidade? O arrogante não ouve ninguém. E o infantil está patologicamente dependente de ter atenção. Sentem a dualidade? Outra dualidade. Nihilismo versus totalitarismo. Tanto faz? Não. Esta hierarquia é a única e a verdadeira hierarquia de valores. A minha hierarquia de valores é a única boa. Totalitarismo. Porque nós temos que fazer hierarquias. Sem hierarquias isso não funciona. Quando mais não seja, porque o nosso próprio corpo é uma hierarquia. Mas temos que ter cuidado com as hierarquias, porque se fazemos hierarquias como fizemos a Torre de Babel, as nossas linguagens começam-se a descentrar e nunca chegamos ao lugar secreto, onde está o nome perfeito que cura o mundo. A nossa flecha nunca consegue atravessar a escuridão para iluminar o lugar secreto. Porque se tu és rígido, se estás a fazer uma torre contra a vontade divina, eu chamaria a tirania e o totalitarismo torres contra a vontade divina. E diria que a extrema-direita pode flertar à vontade com símbolos católicos, mas enquanto ela não integrar tiranismo, totalitarismo mais tirania, tiranismo, enquanto a extrema-direita não descobrir que tirania e totalitarismo opõem-se ao divino, ou whatever, não tem território, não tem terreno moral. Então, tu tens totalitarismo versus nihilismo. E outra polaridade que eu gostaria de partilhar antes de entrar na segunda parte é, eu já falei, indiferença versus crueldade. Ou indiferença versus obsessão, que há uma relação entre crueldade e obsessão.